A atividade prática está inserida em qualquer profissão. Trata do método utilizado para uma determinada tarefa. Ao investigar o espaço da própria prática, o professor ele vivencia o exercício reflexivo durante a prática em sala e durante uma pesquisa. E acontece que surge uma ressignificação do conceito do professor e aluno de aula e aprendizagem. Se o professor possui a ação bem definida, se sentirá motivado a continuar exercendo o seu papel dentro da escola e fortalecendo a relação do professor-aluno e sociedade-aluno. É através do processo de reflexão que surge a prática pedagógica, pois o professor deixa de ser um mero objetivo de investigação e torna o próprio sujeito da investigação, capaz do seu uso senso crítico, adaptar o método à situação da comunidade escolar. Um dos problemas de dificuldade da praxis pedagógica é que vem com a maioria dos professores reproduzem suas práticas repetindo ações que há muito tempo são realizadas em sala, que contraria o paradigma crítico, e a finalidade é a utilização de métodos plurais reflexivos como forma de compreender a realidade. É preciso que o professor ultrapasse essas barreiras, mostrando motivação e se esforçando na busca do diálogo pedagógico e priorize a criticidade e a reflexão. A praxis docente está presente na vida do professor, que se propõe a assumir uma postura crítico-reflexiva a partir de respeito de suas próprias experiências, fazendo uma leitura do mundo que beneficia a proposta de atividades que contenham a prática. As indagações sobre o currículo presente na escola e na teoria pedagógica mostram o primeiro significado, a consciência de que os currículos não são conteúdos prontos a serem passados aos alunos, são a construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidos em uma dinâmica social, política e cultural. Conhecimento e prática exposto às novas dinâmicas e reinterpretação em um contexto histórico. As indagações revelam que há entendimento de que o currículo são orientados pela dinâmica da sociedade. Os profissionais da educação, ele tem o currículo escolar que não pode ser pensado distante da praxis pedagógica. A praxis pedagógica deve ser pautada nos princípios estabelecidos pelo projeto político-pedagógico da instituição, sendo que o currículo se concretiza no fazer pedagógico. O currículo ele surge como um cronograma de atividades que deve ser cumprida para a chegada à posição. No caso da educação, para que o mesmo se forme, ele deve seguir adequadamente o currículo. A educação, a segurança e a saúde fazem parte da formação do indivíduo, devendo ser uma condição inclusa na formação do currículo, desenvolvendo esse aluno de forma inclusiva ou auxiliando inclusive na formação do senso crítico e socialização. Na sociologia da educação, o currículo é considerado um mecanismo por meio do qual a escola define o plano educativo para a consecução do projeto global da educação de uma sociedade, realizando sua função social. O currículo, na perspectiva crítica da educação, reflete uma proposta educacional que inclui o estabelecimento da relação entre ensino e a pesquisa, na perspectiva do desenvolvimento profissional docente. Ser educador é transformar, ensinar sobre cultura e socialização, inserir os alunos no meio em que vivem. Para compreender a formação do professor, deve entender que esse papel vem sendo um exercício desde o tempo dos jesuítas, em que busca atualmente em uma boa qualificação de profissionais que conseguem colocar seus saberes em prática para que sejam seres humanos bem mais preparados para exercer funções do cidadão. Os professores ensinaram a ler, a escrever, as 4 operações, práticas de quebrada, decimais, todo esse domínio didático elaborado pelo mestre, como é chamado do professor, funções que eram delegadas somente ao educador. É um crescimento de grandes transformações diante do educador, que foi necessário como a construção de identidade educadora da população, como as leis ficaram exigentes com o ofício de ensinar, com a metodologia aplicada em sala de aula, principalmente com o papel do docente. O educador no século XXI precisa se basear em uma praxis pedagógica no qual faz uma reflexão, responsabilidade, sensibilidade diante dos saberes e competência. Entre outros aspectos, seja capaz de tornar agente e produtor do seu próprio saber, pois a sociedade tem desenvolvido e exigido um docente uma postura mais contextualizada. Os educadores devem aprender e ensinar.
devem, na sua atuação, que servirá como exemplo diante da visão dos educandos. A escola funciona como forma de democratização e que tem desenvolvido com a educação dos professores, alunos, coordenadores, sociedade e outros indivíduos. O docente é responsável para ter uma valorização diante desse ofício. Os saberes para uma formação docente acontecem em vários momentos da vida cotidiana, em caminho percorrido entre leituras, graduações, experiências dos estágios, estes que irão acompanhar o preceptor no ambiente escolar e fora desse ambiente, pois a postura como pedagogo é observada não somente em sala de aula, mas no cotidiano. O docente construi sua identidade para mediar a construção e ser incapaz de transformar o mundo com respeito e dignidade, onde faça diferença na hora do seu ensino. É julgado por uma conduta como pessoa, como família, passa pelo processo de aprender e um sujeito social, pessoal, diante de uma vida particular. A escola cumpre a função de transmitir conteúdos culturais para todos, a fim de colaborar com o desenvolvimento do ser humano para se tornar um ser social. A preocupação que o docente necessita tem relação no processo de construção de conhecimento do educando, que deve ser considerável e abrirá caminho para que seu papel seja facilitador de aprendizagem que possa refletir nos valores da sociedade. É importante lembrar que existem bons alunos, porém, para acontecer o ensino é necessário que se tenha os dois atores. É necessário que a educação procure especializar para conseguir atender a diversidade encontrada em sala de aula. O saber adquirido ao longo da caminhada deve ser atribuído ao planejamento, de forma que reconheça o perfil da turma, a necessidade e dificuldade de cada um. É de grande responsabilidade do educador, diante do seu ofício, ao ensinar o conteúdo de condições das instituições e saber da criatividade, compromisso, humildade, que deve fazer parte da convicção em uma mudança. O educador, ao ensinar, ele amplia a construção de identidade com saber significativo que deixa cheio de motivações e organizações diante do que vai aprender. Hoje tem sua personalidade formada diante de pensamentos e ensinamentos em que vivem. Perante a função na escola, a elaboração para que o educando tenha uma personalidade proativa e contribua com seus interesses escolares. Vários saberes devem fazer parte da vida do docente, e um deles é indispensável assumir também a produção do saber. É uma ética de Freire, desperta no educando uma admiração e vontade de contribuir com a história da transformação humana. O educador não pode ter a cegueira da educação. Suas habilidades devem ser instrumento na formação do ser humano, que aprende a aprender, e o saber docente deve auxiliar o aluno e adquirir nova capacidade para a sua vida profissional, no processo de ensino-aprendizagem. Considerar o discurso, diz um docente, é saber ampliar seu repertório de diálogo. A escola é um lugar de sociabilidade e saber respeitar o educando diante de uma etnia, uma religião e cor. É fundamental que o educador tenha uma postura harmônica diante dos educandos, pois a aprendizagem de forma coletiva é importante. Deve considerar a experiência de outras pessoas de forma que consiga agregar na formação de outros aspectos. Tanto no contexto escolar como na realidade pessoal, o espaço escolar que o docente aprende sobre a profissão põe em prática o conhecimento e competência pessoal e profissional e aprende a agir coletivamente diante dos alunos. É importante que tenha uma liberdade de expressão, que o ambiente escolar não seja um lugar de martírio robótico, mas que encontre no educador um amigo que possui experiências e são considerados pelo aluno como absolutas. Impossibilita que o docente cresça em sua praxis e desperta no educador a necessidade que tem de buscar novos cursos, fazer novas leituras e tem-se na praxis educativa a esperança do futuro melhor, em que o ser humano tem mais consciência de suas escolhas. A sociedade exige uma educação que realmente seja capaz de formar pessoas, orientando a desenvolver uma praxis social. E faz justo lembrar que o educador não é uma pessoa destinada para bem específico. O professor é um ser humano e que ensina e aprende a aprender. Ao analisar o saber para uma praxis docente do ensino, compreende que o profissional na área de educação desenvolva com qualidade sua praxis pedagógica. É necessário construir saberes pertinentes para seu próprio crescimento, procurando transformar educadores em seres conscientes de seus compromissos com o educando,
tornando competente em situações adversas. É necessário compreender que a ação do educador tem o objetivo e o saber que estão relacionados com a experiência adquirida na teoria e na prática.